Salve, salve nação tricolor. Bom, pessoal, mais um vídeo aí, vamos fazer aí um vídeo rapidinho referente aos relacionados para o jogo, tá, contra o Tajeres, tá? Eu fiz um vídeo referente ao que eu faria, né? E agora vamos falar de alguns relacionados, né? São 3 novos relacionados para esse jogo, tá? Que é o Henrique do Carmo, o Paulinho e o Mike, tá? Esses 3 jogadores estão relacionados para o jogo contra o Tajeres, ou seja, o São Paulo vai contra o Tajeres com 10 desfalques, né? E teve que relacionar aí alguns outros jogadores. Lembrando, tá? Para quem não sabe, o Mike hoje em dia ele é reserva do Igor Felisberto na base, tá? O Paulinho era reserva do Luca na base, tá? Então, ou seja, o São Paulo tá usando os titulares e também os reservas, né? Lá da base, né? Então, a gente tá vendo aí o São Paulo com muita falta de peça, e é o que eu tenho falado. O São Paulo tem um time com elenco curto, um time um pouco mais envelhecido, um elenco um pouco mais envelhecido, e daí pega os meninos da base, estoura os meninos da base, tem que usar quem? Os reservas dos meninos da base. Ou seja, o São Paulo tá sem dinheiro, sem elenco, né? E ainda há quem diga que o São Paulo pode jogar melhor. Mas é muito difícil você tá colocando na mão do Zubeldia e nos pés dos meninos que acabaram de subir da base, que alguns não é nem titular ainda, né? E a esperança de um ano bom do São Paulo, né? Então é muito difícil isso. Eu não tô exibindo de culpa algumas questões do Zubeldia, que fique claro. Eu tô passando pano pro Zubeldia, que eu acho que ele tem algumas culpas no cartório que ele precisa que ele precisa assumir essa culpa. E ele tem assumido algumas culpas, né? E eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com os meninos. Essa questão da torcida organizada não fazer a recepção, eu acho que afeta muito os meninos, principalmente esses meninos da base que acabaram de subir. Eu acho importante para eles viverem um clima de Libertadores, tá? Então, eu acho que seria importante ter essa recepção que a torcida sempre faz, tá? Principalmente para esses meninos, tá? Não é nem pelo ano do São Paulo, pelo que o São Paulo tá apresentando em campo, mas sobretudo para esses meninos, né? Que têm subido da base e eles não têm culpa nenhuma do momento do clube, né? Eles têm tentado aí até salvar o ano do São Paulo, né? Enfim. Eu acho isso, né? Então, vamos projetar um pouco agora, desse jogo, né? E falar um pouco desses desfalques, tá? O São Paulo tem 10 desfalques, né? Que alguns já são conhecidos e alguns já tem alguns tempos, né? O São Paulo tem o Lucas, tem o Luiz Gustavo, né? Problemas médicos, o Lucas por lesão, aí você tem o Caleri, né? Você tem o Luca, você tem desfalque também do Igor Vinícius, né? Que poderia até quebrar um galho, né? Hoje. Você tem o desfalque também do Alisson, que foi expulso, né? Então, ou seja, só aqui são 6 desfalques, 3 deles importantíssimos, né? Importantíssimos, né? E aí você tem mais 4 desfalques. Esses desfalques, eles são prováveis desfalques. Por quê? Porque são jogadores que têm jogado continuamente, né? Quem são eles? Né? O Juan, né? O Juan, no caso, é por causa das dores no joelho que ele estava sentindo, tá? Então é uma provável baixa. O Enzo Dias, que muito provavelmente não vai ser, talvez não seja relacionado por conta das diversas e seguidas partidas, né? O André Silva, né? O André Silva, eu acho que até pode ser que não seja um desfalque, que ele possa ir a campo, porque não joga contra o Bahia, mas também está no limite físico, né? Talvez seja vetado pelo departamento médico. E o Cédric, né? Também tem jogado todas. O Cédric já não é mais um menino, então provavelmente pode ser que seja vetado pelo departamento médico. Então são mais esses 4, ou seja, pode ser que o São Paulo tenha até 10 desfalques, né? Então, assim, é muito difícil escalar o São Paulo, né? E nesse balaio todo, no que a gente tem aí, fora o Oscar, né? Que não pode, né? Jogar, né? O Oscar tá fora de combate também, né? Então, ou seja, nesse balaio todo aí que a gente tá vendo aí, né? O único que eu acho que talvez vá para o jogo, de fato, é o André Silva. Então, se soma 10 desfalques com o Oscar, tá? O André Silva é provável que vá para o jogo, tá? Então, assim, o São Paulo tá com 10 desfalques e ainda tá com os meninos da base aí subindo, né? O problema não é nem subir os meninos da base, mas o problema é você não subir os principais, né? Você sobe os reservas, né? O Paulinho, a gente fala, ele foi o herói lá da Copa São Paulo, mas ele era reserva, muitas vezes jogou no lugar do Rian, que estava suspenso no dia, né? Então, o Mike é o reserva do Igor Felisberto, que é o principal, né? Mas o Zubeldia traz ele justamente por quê? Porque já treinou com o Zubeldia e, convenhamos, né? O Igor Felisberto estava machucado e retomou agora, né? Sua posição de titular. Enfim. Então o São Paulo tá nessa situação aí, né? Tá? E com isso, assim, vamos projetar aí
uma provável escalação, né? Que eu acho muito difícil, tá? E acho que eu até falei no outro vídeo, né, sobre isso. Mas eu vou, assim, dar uma projetada nessa escalação e vou projetar aí o time titular do São Paulo que vai a campo, tá? Com essas novas informações que a gente obteve, tá bom? Muito provavelmente São Paulo vai com o Rafael no gol, né? Isso aí é uma certeza, tá? Na zaga, provavelmente vai Arboleda, Alan Franco e o Ferrarese, tá? Eu, particularmente, tentaria poupar ou o Arboleda ou o Alan Franco e colocaria o Sabino, né? Pra dar uma melhorada aí no desempenho, tá? No meio campo, né? Eu iria com o Negrutti, tá bom? Eu iria com o Negrutti e o Bobadilha, né? Eu acho que seria o ideal, mas vai com o Pablo, eu muito provavelmente vai com o Pablo Maia e Bobadilha, né? Porque o São Paulo não tem outro, tá? E aí vai com o Wendel na lateral esquerda. Esse é o provável, que vai na ala esquerda o Wendel. E na direita, a gente ainda, como a gente tem dúvida se o Cedric vai ou não ser poupado, eu acredito que será poupado. E eu acho que o Mike vai receber a oportunidade, tá? E o Cedric vai pro banco para entrar, sei lá, no final do segundo tempo, alguma coisa assim desse gênero, tá? Na frente, eu acredito que vai com Alves, tá? Com Alves. E Alves, e aí, como atacante, eu não sei se ele vai optar por colocar os três, o Alves, o Luciano e o André Silva, tá? Ou ele coloca Alves, Rodriguinho e Luciano, entendeu? E aí fica essa dúvida aí pra frente, tá? Mas eu acho que esse vai ser um provável time, talvez aí tire um ou outro aí e a gente tem alguma surpresa aí até pra lateral, muito por conta do Cedric, tá? Eu acredito que seja isso, tá bom? Mas, no mais é isso, tá, gente? Acho que não tem muito mais que fazer. São Paulo tá desfacelado, sem muitos jogadores. E o São Paulo vencendo esse jogo, se mantém em primeiro, empatando esse jogo, se mantém em primeiro colocado da sua chave e podendo ter uma boa classificação até para jogar o seu jogo de volta dentro dos seus domínios, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Novidades aí, a gente volta aí para falar sobre o São Paulo. E tamo junto. Qualquer novidade, a gente volta, ok? Um forte abraço e vamos São Paulo.